Salve família encarando, aqui quem fala é o Davi e seja muito bem-vindo ao nosso humilde canal. Meus nobres e queridos irmãos, algumas coisas a gente fala diretamente, a pessoa não vai entender e é completamente natural. No final das contas, quando se refere a assuntos paranormais, sobrenatural, envolvendo a espiritualidade, nós recebemos uma doutrina há muito tempo, quem acompanha o canal já sabe disso. Uma doutrina que visa negar tudo que é paranormal e espiritual. Pior, levar isso para o ridículo. Colocar isso como coisas de pessoas ignorantes, analfabetas, que não entendem o mundo e simplesmente querem justificar as coisas que acontecem com sua imaginação fantasiosa. Engraçado é que eles dizem isso e os mais altos homens, até como ex-presidentes americanos, correm nu, recitando poemas e fazendo os rituais que até hoje nunca foram explicados, como aquele que foi flagrado, o maior escândalo mundial sobre isso, por Alex Jones, que hoje se encontra banido, né? O problema não é fazer os rituais, a cremação de cárie, o problema é mostrar, provar que realmente eles fazem isso. Então, se você prestar atenção hoje, né, existe o famoso terror moderno. Os filmes mostram tudo de forma científica. Os zumbis, nos dias de hoje, por exemplo, eles não têm nada de espiritual, é tudo científico. Enquanto nas décadas de 70, 80, até 80 mais ou menos, as pessoas acreditavam em coisas espirituais. Então tudo isso foi trabalhado na nossa mente para que o homem fique cada vez materialista e esqueça o espiritual. Coincidentemente, como a própria matéria do Terra vai falar, e como você pode ver aqui nessas reportagens, Globo faz pouso de emergência no Barreiro, em BH. Piloto da Globo faz oração. Essa notícia aqui, meus irmãos. Helicóptero da Globo faz pouso forçado. Quase um novo acidente, tinha 3 pessoas. E na própria matéria eles falam que coincidentemente, no mesmo estado onde aconteceu o problema com a Marília Mendonça, o acidente com Marília Mendonça. E coincidentemente também, esse repórter estava fazendo a cobertura. No momento em que ele se preparava para entrar ao vivo, acaba acontecendo uma pane mecânica. A gente vai ouvir aqui a própria reportagem do site Terra, e eu vou embaçar porque não tem os direitos autorais, eu só quero que você analise o que vai ser dito. Eu vou tentar colocar algumas imagens aqui e vou deixar o ponto principal. Foi dessa forma que o piloto e repórter aéreo da TV Globo, Dudu Barbati, reagiu após ter que fazer um pouso forçado em um campo de futebol na cidade de Belo Horizonte na manhã desta segunda. A situação chamou a atenção dos moradores do local, que fizeram vídeos e fotos do helicóptero. Nas imagens é possível ver algumas partes danificadas. Por coincidência, um repórter participou nos últimos dias da cobertura do acidente que vitimou a cantora Marília Mendonça. Ele chegou a fazer um post nas redes sociais refletindo sobre a vida e disse que a morte está sempre nos rondando. De acordo com o corpo de bombeiros da cidade, o helicóptero transportava 3 pessoas quando se preparava para entrar ao vivo e ninguém ficou ferido. A suspeita, ainda de acordo com a entidade, é que a aeronave tenha sofrido uma pane mecânica. O ponto principal, meus irmãos, que eu falei no começo, é ele orando, ele rezando. Esse cara é um profissional, trabalha para a Rede Globo, mas ele sentiu alguma coisa ali que talvez nem ele saiba explicar. Ele sentiu de fato a mão da morte o tocando. Agora eu pergunto a você, poderia existir maldições, meus irmãos? Você acredita nisso? Que certos lugares, por exemplo, depois que acontecem certos acidentes, certos acontecimentos ruins, ele deixa uma energia negativa onde é possível que esses fatos ruins se repitam? Nas crenças espirituais, e eu tenho estudado muito isso, eu tenho um quadro aqui, tinha um quadro na verdade aqui no canal, onde a gente fazia essas investigações. E eu li bastante, comprei livros de Allan Kardec e tudo para ler e entender mais sobre o espiritual. Ver como a humanidade entende isso, cada um do seu jeito, respeitando todas as religiões. Eu sou um cristão, mas eu gosto de ouvir o que os outros também têm a dizer. Então, de acordo com algumas visões, com algumas crenças, o mundo espiritual ele existe ao lado desse. E até Jesus falou sobre isso. Em parábolas, ele disse que quem está lá não passa para cá e quem está aqui não passa para lá. Tem uma parábola bem conhecida, né, do rico e do pobre, onde os dois morrem. E o rico, ao ver toda a maldade que fez, ele pede para voltar. E Jesus diz que não adianta ele voltar, porque tem pessoas aqui, nesse momento, nos dando conselho, nos mostrando o caminho certo. E se nem elas estão conseguindo colocar a pessoa no bom caminho, não vai ser um morto ressuscitado que vai conseguir fazer essa façanha. E o lugar é de tormento, o lugar é muito ruim. Na espiritualidade se fala que esse mundo ele está ao lado do nosso. E é por isso mesmo que às vezes, de vez em quando, a gente consegue ver algumas imagens estranhas, parecidas com pessoas que já se foram, as conhecidas como fantasmas.
e você às vezes não consegue enxergar as pernas. Isso seria, segundo algumas crenças, por conta da diferença dessa dimensão. Elas existem quase no mesmo lugar, com a diferença de alguns centímetros. E não deveria quem está lá passar para cá. Só que de vez em quando, devido às crenças, há acontecimentos tão ruins, há ações tão malignas das pessoas, rituais, sacrifícios e etc., que pequenas brechas são abertas. E às vezes a gente consegue ver e até mesmo se comunicar com esses que estão do outro lado, e nem sempre são humanos. Assim dizem as crenças. Você tem todo o direito de não acreditar e achar tudo isso uma bobagem. Mas, olhando uma matéria da Rede Record, no acidente da Marília Mendonça, a minha esposa me mostrou uma coisa que eu fiquei impressionado. Você pode ver aqui que de fato se trata de uma matéria, e logo aqui mostra essa marca, uma marca aparentemente de ferrugem. Só que você olhar direitinho no vídeo pausado aqui, dá pra perceber, meu irmão, você que é bom observador, que parece muito uma imagem feminina. É claro que quem não acredita vai brincar, vai dizer, olha, os caras fumaram um do bom, tomaram umas e outras. Eu respeito também essa opinião. Mas você, meu irmão, que já teve algum contato com o lado espiritual, você que sabe que as palavras de nosso Jesus Cristo, que a nossa luta não é apenas contra a carne, significa todas essas influências que a gente tem desse outro lado. Preste muita atenção nisso, meu irmão. Olha só, você vê uma boca bem feminina, eu pelo menos vejo isso, um nariz, diria até que parecido com a própria Marília. Para aqueles que são completamente físicos, eu vou sublinhar aqui para que você veja melhor. Não tem qualquer manipulação, você vê que se trata inclusive de um vídeo da própria Rede Record. Essas coisas para mim, meu irmão, só indicam que a espiritualidade existe. Ela está do nosso lado e é por isso que eu tenho me empenhado, inclusive em comprar equipamentos para trazer de volta o nosso quadro. Não vou postar nesse canal, de forma alguma. Já criei outro canal e quando esse quadro estiver de volta, eu vou trazer aqui para vocês, inclusive vou mostrar o que aconteceu comigo. Mas, meus irmãos, os relatos de milhares de pessoas, inclusive aqui no canal, dê uma olhada aí nos comentários, eu tenho certeza que muitas pessoas vão falar das experiências que elas já tiveram, de coisas que elas testemunharam. Então, se você realmente não acredita, então a própria Bíblia e todas as pessoas do mundo, desde que o mundo é mundo, são mentirosas. O que existe é um esforço muito grande da elite para acabar com a espiritualidade. Eu recebi um vídeo aqui de um irmão que pediu para não se identificar, não sei se ele era parente da pessoa que acabou falecendo, mas ele me autorizou a mostrar o vídeo e pediu que eu não falasse o nome dele. Mas há uma presença estranha em cima de um caixão que é meio inexplicável, porque o caixão está inclusive fechado. Então eu quero que vocês vejam comigo, pode ser manipulação, é claro que sempre pode, mas eu quero que você preste atenção nisso. E aí, meus irmãos, como explicar o inexplicável? Parece cabelos, não é? E de repente eles entram, eles são puxados. Só que a pessoa que está ali dentro, ela não está mais viva. E esse tipo de fenômeno, meu irmão, ele é mais comum do que você pensa. Agora, repito, ele não é levado a sério. Quando eu comecei a fazer as primeiras investigações, eu não tinha ideia do que eu ia ver. O que a minha mente tinha no subconsciente eram as coisas que a gente vê em filme. Mas eu vi que é totalmente diferente. As coisas acontecem de forma natural, é por isso que é sobre o natural. Sobrenatural, sobre o natural. E tem esse nome, meus irmãos, porque as coisas acontecem naturalmente. Vou dar um belo exemplo. Você vai fazer uma viagem, seu amigo, sua irmã, seu pai faz o tempo todo essa viagem, não acontece nada. É completamente seguro. Mas no dia que você vai fazer essa viagem, acaba acontecendo algo inusitado com você. Uma roda se solta, atravessa um animal do nada na sua frente e causa um acidente. Aí é claro que a pessoa vai dizer, mas isso é natural no mundo, tudo isso pode acontecer. Mas se você analisar os pontos, meus irmãos, de como aquilo acontecer, existe inclusive uma teoria chamada teoria do caos, onde é analisado justamente isso. Para que dois carros, por exemplo, colidam naquele determinado horário, se você pegar a rotina de cada um, desde que amanheceram o dia, desde que acordaram, que começaram os seus afazeres, você vai ver que determinadas coisas conspiraram para que tudo isso acontecesse. Sabe, é aquela pessoa que diz, ei, vem cá, na hora que você vai sair, segura mais um minutinho aqui, como se no universo inteiro aquilo tivesse que acontecer. Nesse pouso mesmo do avião da Marília Mendonça, a gente percebe que, no vídeo que inclusive eu não posso mostrar para vocês, mas a gente mostrou inclusive no canal 1, já tá lá, as testemunhas falando
que o piloto tenta pousar. E só por aquilo ali eu vi que ele era um grande piloto. E ele ficou rodopiando ali, inclusive as casas dos moradores que testemunharam. Veja o vídeo, é muito interessante. É esse aí, ó, tá no canal 1. Eu não consegui postar porque eu tinha colocado outro vídeo que foi proibido. É o vídeo onde conseguiram filmar o avião se chocando com os fios. Então esse vídeo não sei porquê, mas é proibido. Mas nesse vídeo, que eu não posso mostrar, ele me ajudou a compreender melhor que de fato bate com que as testemunhas que a gente mostrou lá no canal 1, repito, tá lá à sua disposição, assiste enquanto não tiram do ar. Se é que já não tiraram, se você clicar aí, não tiver, porque tiraram. O avião ficou rodopiando ali, fazendo voltas e abaixando, pousando o avião da forma mais suave possível. E aí é quando ele topa no fio e infelizmente cai bruscamente. Ele cai como se tivesse tropeçado, como se alguém tivesse puxado uma corda quando você vai passando. Ele cai com tudo. Se aquele fio não tivesse ali, ele com certeza teria pousado esse avião. Dificilmente eu acredito que as pessoas teriam falecido. Então, meus irmãos, resumindo, a Bíblia nos diz que nós precisamos nos revestir da armadura de Deus. E é justamente por conta dessas coisas, meus nobres e queridos irmãos. Proteção contra o mal. É importante todos os dias você orar antes de dormir. Porque, acredite você ou não, tem entidades que se alimentam inclusive do seu sonho. Você já ouviu falar em sucumbo? É um demônio que se alimenta do sonho. Às vezes você dorme e diz, cara, eu dormi a noite toda, sono profundo e tô cansado. A pessoa amanhece esgotado. Você começa o dia e nada dá certo. Você chega lá naquele emprego que tinha, chegou um cara, às vezes menos qualificado que você e conseguiu a vaga. Você vai passando no momento que está acontecendo uma coisa ruim. E às vezes você para pra pensar e diz, cara, por que só comigo? E acredite você ou não, meus irmãos, essas coisas ruins, elas existem, assim como existe o bem, existe o mal. Tanto é que Jesus expulsava e muito esses demônios. E ensinava as pessoas a orar ao Pai. Ensinou inclusive o Pai Nosso. E acredite que isso pode salvar a sua vida. Então esse vídeo aqui não é para meter medo em você, não é para que você, nossa, agora eu não sou responsável por nada. É claro que você é. Essas coisas são atraídas por nós porque nós nos afastamos de Deus. Assim, nós cristãos acreditamos. Então não tem essa de, se for assim, como alguns gostam de dizer, se for assim a pessoa não tem culpa de nada. Claro que ela tem. Ela atrai o mal para ela. No caso do Lázaro, né, aquele bandido que tirou a vida, que aterrorizou o país, inclusive nos deu um gasto imenso nos cofres públicos. Os próprios policiais foram repreendidos, criticados na mídia, acusados de propagar preconceito contra religiões afrodescendentes, porque eles estavam mostrando e declarando o que eles estavam vendo. Olha, tem símbolos demoníacos aqui, satânicos, e de alguma forma esse cara tem um tipo de proteção. Frente a frente ninguém conseguiu derrubar ele, e toda vez que tentaram, e isso foi mais de uma vez, os policiais saíram na pior. Coisa que você vê que não é comum, meu irmão. Muito pelo contrário, você vê a polícia aí colocando a bandidagem, quando pega, dessa para uma pior. Mas naquele caso foi diferente. Inclusive animais que guardavam as propriedades, cães ferozes, ficavam mansos perto do cara. Aquele também foi um dos grandes exemplos aqui da espiritualidade. E esse caso da Marília Mendonça, pelo menos para mim, também é um desses grandes casos. Então, meus irmãos, eu vou encerrar esse assunto definitivamente por aqui. Acredito que a gente não vai falar mais do assunto, mas fique atento, meus irmãos. Vigie, porque de fato a nossa luta não é apenas contra a carne. Então a gente vai voltar amanhã, se assim o Criador permitir. Não esquece que a gente está com 2 produtos lá na Hotmart. Você comprando um desses produtos, ou o audiobook ou o e-book, você ganha de 1 a 3 números. E você passa a concorrer gratuitamente ao nosso Astra Christine, um Astra Turbo. E caso você não queira o carro, Davi, eu não quero o carro, nem sei dirigir, não gosto de carro turbo, sem problema, meu irmão. A gente pode dar um valor, caso você seja o ganhador, de 25 mil reais a você. Pode ser um empurrãozinho que você está precisando. Então, passa lá, o link está aí na descrição do vídeo. Está disponível pela Hotmart, uma das plataformas mais seguras para esse tipo de transação. Você pode passar o seu cartão de crédito com segurança, inclusive dividir, tá certo, meus irmãos? E dessa forma, você além de concorrer, vai estar ajudando muito uma pessoa que pode ser você, o ganhador, e financiando o nosso trabalho, que ao contrário de alguns vendidos, a gente faz um trabalho sério e só dependemos unicamente do próprio público. Então, meus irmãos, agradeço demais a quem puder participar. Quem não puder também, compartilhe esse vídeo, deixa o teu comentário, a tua opinião, tua experiência com o espiritual, se você tem, o que você acha de tudo isso, tá certo, meus irmãos? Mesmo que você não acredite em nada, tua opinião será sempre respeitada, meus irmãos. Fiquem com Deus, agora sim, fui!